Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria que triunfa em meio às provas. Ontem nós vimos a importância de entendermos que a alegria cristã, ela está centrada em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre povo de Deus. Paulo identifica o povo de Deus. No versículo 3 do capítulo 3, ele fala assim: porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos em nossa carne. No versículo 2, Paulo adverte a igreja a tomar cuidado com os cães ou com os maus obreiros e com as falsas doutrinas. Ele faz aqui uma descrição desses falsos mestres, mas ele também faz uma identificação de quem é o povo de Deus. Os falsos mestres naquele tempo queriam tornar, o cristianismo uma seita. Eles ensinavam que a salvação dependia da circuncisão, anulando assim então a suficiência do sacrifício de Cristo. Pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação e que o homem ele precisava recorrer e cooperar com Deus nessa obra, circuncidando-se. Mas Paulo, então, no versículo 2, ele refuta essa heresia, mostrando algo muito importante que nós precisamos entender, que a verdadeira circuncisão não é aquela feita na carne, mas a circuncisão do coração, que é operada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, e não aos falsos mestres, é que possui a verdadeira circuncisão. Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão. E Paulo então começa a descrever o povo de Deus. Em primeiro lugar, ele diz que o povo de Deus é identificado pela adoração. A questão não é adoração, mas é a quem ela presta a adoração e de que forma. A igreja ela adora Deus e faz mediante a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que promove, que opera em nossos corações o altar da adoração. Toda adoração que não é prestada a Deus, ela se torna idolatria. Toda adoração oferecida a Deus sem a ação do Espírito Santo não é aceitada por Ele. Aqui nós temos a palavra grega para adoração, que é latreia, bem como o verbo adorar, que se chama latrio. Tem um uso exclusivamente religioso aqui no Novo Testamento, mas ambos enfatizam que não podemos separar o culto que prestamos no templo daquele que nós prestamos com a nossa vida fora do templo. É perfeitamente possível que alguém seja capaz de observar meticulosamente todas as práticas externas da religião e ao mesmo tempo esteja abrigando em seu coração amargura, ódio, orgulho. Os fariseus estavam ali na sinagoga reprovando Jesus porque ele curou o homem de mão ressequida no sábado. Mas não atentaram para o fato de que na sinagoga eles estavam cheios de ódio, tramando a morte de Jesus.
Isso nós vemos lá em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eles pensavam que estavam na sinagoga adorando a Deus, mas o culto deles não era movido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o povo de Deus é identificado aqui por Paulo pela centralidade da sua vida em Cristo. O povo de Deus mesmo é aquele que aprecia plenamente quem Cristo é e o que Cristo fez, e nele tem toda a sua esperança, a sua exultação, sua alegria, seu prazer, sua motivação de viver é Cristo. O povo de Deus, ele não se gloria na carne, diz Paulo, nem nos rituais religiosos, mas ele tem prazer no Senhor, de estar no Senhor. O seu prazer, a sua vida, a sua confiança estão na pessoa de Cristo. Bendito Filho de Deus, ele é a nossa vida. Ele diz lá no capítulo 1, lembra? No versículo 21. O nosso exemplo, Cristo é o nosso exemplo, é o nosso padrão de vida, mas ele também é o nosso alvo, no versículos 12 e 14, que nós vamos ver mais à frente. Mas ele também é a nossa força, como nos diz Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gloriar-se em Cristo é ter nele todo o prazer e todo o deleite. Ele nos é suficiente, ele nos satisfaz plenamente. O povo de Deus se gloria na cruz de Cristo, na sua expiação, como a única base para a sua salvação. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo. O Senhor é o objeto da exultação dos crentes, da alegria dos crentes. Aquele que se gloria, diz Paulo, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. E em terceiro lugar, o povo de Deus é identificado pela sua decisão de não confiar na sua carne, mas confiar em Cristo. Então, aqui representa a carne, né? Ela representa toda a religião produzida pessoalmente nas profundezas do coração e do estado de espírito. Essa carne, ela pode ser sempre reconhecida no fato de que o ser humano continua voltado para si mesmo. Confia em si mesmo e também gloria-se em si mesmo. Carne é a sua natureza centrada em si mesma, no seu próprio eu. Mesmo quando exerce uma boa moral, como quando tem uma boa religião, o ser humano fica preso no seu eu e ele cultiva esta glória até mesmo quando cita o nome de Deus. Os falsos mestres, eles confiam na carne, em seus rituais, em suas cerimônias, em suas realizações humanas. Contudo, a igreja é um povo que se põe a sua confiança em Deus e a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez por nós. Não confiamos no que fazemos ou naquilo que nós deixamos de fazer, mas no Deus que fez por nós, em Cristo Jesus. Amados, é sobre isso que nós temos que falar neste dia. E você? Você se identifica como povo de Deus? Você é povo de Deus? Você tem buscado a alegria em outro lugar? Você tem confiado na sua carne e não em Deus? Olha, nós devemos fazer um autoexame, porque se a pessoa bendita de Jesus Cristo não é o centro do seu universo, não é o centro das suas motivações e das suas decisões, pode ser
que você ainda não entendeu o que é fazer parte ou ser identificado como povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê o discernimento e nos leve ao arrependimento se nós não estamos agindo e nem vivendo como o povo de Deus que confia no seu Deus e no seu Cristo, mas confia na sua própria carne. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!